Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você já sabe, um espaço onde a gente reúne autoridades para conversar um pouco sobre as ações públicas, aquilo que tem sido feito nos municípios para você, contribuinte, internauta, morador do Grande ABC. E hoje vamos falar de Santo André, vamos falar de saneamento ambiental, de um assunto muito importante, vamos falar de água, de meio ambiente, enfim, de ações voltadas aí pro cidadão. E para isso a gente tem o prazer de receber em nossos estúdios o superintendente do Semasa, Sebastião Neivaz. Ele vai contar um pouco das ações realizadas pela empresa, vamos falar um pouco do que tem sido feito, falar de aterro, falar de destinação de lixo, falar de meio ambiente, enfim, um pouco das ações dessa importante autarquia de Santo André. Fique aí, o programa Opinião está no ar. Sebastião Neivaz, que a gente tem o prazer de receber em nossos estúdios, pela primeira vez aqui no estúdio do DGABC TV. Ney, em primeiro lugar, muito obrigado por atender nosso pedido aí, vim bater esse papo com o internauta, com o morador de Santo André, conversar um pouco sobre o Semasa. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade para nós conseguirmos falar em veículos de comunicação sobre o trabalho do Semasa na cidade, importante autarquia municipal de saneamento ambiental. Sem dúvida. Começar dando um panorama geral desses primeiros 9 meses aí na sua gestão à frente do Semasa. Queria que você contasse para a gente como é que você pegou a autarquia em termos não só financeiro, mas como é que em termos de gestão e que ações básicas de uma forma geral você pudesse apresentar para a gente. Bom, reapresentando o Semasa, né? O Semasa ela é uma autarquia que cuida de água, de esgoto, de drenagem, de resíduos sólidos, meio ambiente e defesa civil. Né? Tem uma gama muito grande de serviços importantes para a nossa cidade. Né? Os serviços são geridos por áreas específicas, por departamentos, né? São várias diretorias e que trata diretamente com o morador de Santo André. Então nós estamos sempre presentes na vida, no cotidiano de Santo André. Então, essa gama de atividades, de serviços, de prestação de serviços, sempre tem problemas, de repente, com gestão, para gerir serviços. Eles têm uma lógica porque nós estamos alinhados com o saneamento ambiental, com o meio ambiente. Por isso eles estão no Semasa. Então, quando a gente conversa sobre esses tipos de assuntos, é muito difícil alguém que entenda de todos eles ao mesmo tempo, que consiga montar uma equipe que dê conta dessas áreas todas. Então nós encontramos o Semasa em janeiro com muito problema de gestão, ou melhor, com problema de falta de gestão. Além da dívida, né, que a gente pegou, que todo mundo sabe, das matérias negativas dos jornais dos últimos anos, nós pegamos na prática um Semasa bastante complicado nessas áreas. Nós pegamos o Semasa com um problema de imagem afetada, que a gente está tentando recuperar. Nós pegamos o Semasa com problemas de obras paralisadas, obras com recurso do governo federal, do PAC, paralisadas, eram 17 obras paralisadas, e nós pegamos o Semasa com um problema interno, inclusive, para que os funcionários pudessem trabalhar. Não tinha material, não tinha combustível, não chegava até o final do mês, para você ter uma ideia de tudo que a gente pegou no Semasa. Nesses 9 meses que a gente está lá, nós devolvemos ao Semasa a capacidade de fazer essa gestão e, principalmente, nós colocamos essas 17 obras paradas para funcionar. Grande exemplo disso é o córrego Taioca, né, que está há 4 anos paralisado. E a gente retomou as obras e estamos lá continuando com as obras lá, uma obra que estava parada há 4 anos, na área de drenagem. Né? Outro grande exemplo é o córrego Guaxá, na Avenida das Nações, que tinha um recurso perdido que nós conseguimos recuperar, fizemos uma nova licitação e vamos começar as obras lá com todo o envolvimento da população daquela região para que as obras aconteçam de fato, que tinha muita desconfiança da população para que essa obra de fato fosse iniciada.
Nós pegamos a cidade com problemas grandes de falta d'água, né? Em que a gente está hoje com uma carga grande tentando solucionar, tanto de forma interna, operacional, como em negociação com a Sabesp hoje, que nos fornece menos água do que a cidade precisa. Então, assim, são uma gama de situações que a gente está voltando à normalidade da cidade viu, Sérgio, eu acho que há pelo menos mais 2 anos para a gente colocar o Semasa de novo no eixo que a gente gostaria que tivesse, como era há uns 5, 6 anos atrás. Quer dizer, que mostra a dificuldade que vocês encontraram, né? Quer dizer, que mostra toda 2 anos aí para conseguir colocar a casa em ordem, né? Quer dizer... Serão 2 anos, infelizmente serão 2 anos porque a gente trabalha, né? Como todo mundo sabe, o setor público trabalha num ano com resultado do que foi planejado orçamentariamente do ano anterior. Então esse ano a gente recebe o orçamento do ano passado e aí a partir do ano que vem, que já é um orçamento que a gente elaborou, né? E que não dá conta, obviamente, de todas as demandas que a cidade precisa. Então nós vamos levar 2 anos para isso. Você falou em água, uma questão importante aí de que a Sabesp fornece menos água do que a cidade precisa. Qual seria esse índice? Quanto que precisaria mais? E como é que está essa relação com a Sabesp? Aproveitar e falar de um assunto importante que você tem falado recentemente, que é a questão da dívida, né? Que a presidente Dilma chegou a falar da possibilidade de uma conversa, de um acordo, de que eles pudessem assumir a gestão. Que você fizesse um balanço dessa relação com a Sabesp e do que se espera daqui para frente. Então, vamos separar a dívida da falta d'água, né? Que é isso que eu não quero que a população de Santo André comece a confundir uma suposta dívida, que eu já vou explicar, com relação de falta d'água. Falta d'água, a gente tem problema na região metropolitana inteira de São Paulo, né? Se você pegar São Paulo, em vários locais de São Paulo tem falta d'água. Quem que administra São Paulo, quem faz gestão de São Paulo é a Sabesp. Então a Sabesp tem dificuldade de abastecer São Paulo, né? Se você pegar São Bernardo, vários pontos de São Bernardo tem problema de falta d'água. Quem administra São Bernardo? A Sabesp. Nós também temos problemas aqui. Por quê? Porque essa divisão hoje, a quantidade de água produzida para atender a região metropolitana não é suficiente. Então nós temos em Santo André 2 sistemas grandes, o sistema Rio Claro e o sistema Rio Grande. O sistema Rio Grande é Billings, o sistema Rio Claro é lá no Alto Tietê, né? Vem aquela água lá, inclusive água importada da bacia do Piracicaba, que todo mundo sabe. Então já denota que a gente hoje produz, né, menos água do que nós, região metropolitana, precisamos. Então a Sabesp também está fazendo trabalhos nisso, de aumentar a produção. Obviamente que a gente, em determinados momentos de pico, né, a gente tem recebido quantidade menor do que a gente precisa. Quanto? 30% em média a menos, né? Então a gente está fazendo gestão com a Sabesp. A relação nossa com a operação da Sabesp ela é muito boa. Nós não temos nenhum problema. Então a gente tem pedido, solicitado mais água. Eles atendem na medida que eles conseguem, né? Tem situações que não dá e a gente sabe que esse problema ele vai perdurar por um período, né? Até que a gente faça 2 obras grandes. Uma é a estação de tratamento de água, né? Que vocês já divulgaram isso, Sérgio, que é uma estação que vai ser feita aqui em Santo André. Nós mesmos, o Semasa mesmo, vai pegar essa água da Billings, né? Do reservatório da Billings, vai captar essa água e vai distribuir para Santo André, que vai aumentar a nossa produção em 25%. Então isso é um projeto de 2 anos, a longo prazo. Ou seja, né? Soluciona essa questão, esse entrave, essa dificuldade aí de ter essa vazão necessária, totalmente, né? essa dependência, né? E a segunda é que a gente pediu no PAC para que o sistema Rio Grande, que é um sistema melhor, né, com quantidade melhor de água, a gente possa aumentar. Hoje eu tenho 60% a 70% Alto Tietê, né, sistema Rio Claro, e 40% a 30% sistema Rio Grande. Eu quero aumentar do Rio Grande e diminuir do Alto Tietê, do sistema Rio Claro. E aí, para isso, a gente precisa fazer uma obra que nós pedimos recurso para o PAC, é um cavalete grande, para uma adutora nova, e aí sim, isso é um período menor. Se a gente conseguir esse recurso, que deve sair resultado agora, até o final do ano que vem, nós também... Então, quer dizer, a população vai sofrer um verão mais, e o próximo verão vai estar bem mais tranquilo essa relação. Verão de 2015 aí, você acredita que a gente normalize toda essa situação. Então, como você falou, né? Quer dizer, isso não tem nenhuma relação
com a possível dívida, com aquilo que é questionado, é cobrado pela Sabesp, né? Quer dizer, tranquilizar a população que isso não tem... Não há relação. Não há relação. E aí a outra questão que você me pergunta, que é a dívida, né? Veja só, nós não assumimos dívida com a Sabesp, né? A Sabesp, desde 97, que vem trazendo para um acordo, né, que foi feito no consórcio, de um valor cobrado para todos os municípios e um valor que os municípios naquela época reconheciam como valor justo pelo preço da água para o atacado. Lembrando que todos nós compramos a água da Sabesp por atacado. Então ela produz uma grande quantidade de água e trata e vende para os municípios que não são operados. Ela cobra um valor e ela não demonstra, para os municípios nunca demonstrou, por que aquele valor é X. Nós fizemos essa associação dos valores, né, e viemos pagando que esse estudo do consórcio na época colocou como um valor justo. Então é essa diferença de valor cobrado pelo valor pago que a Sabesp diz que é uma dívida. Como isso está em processo de julgamento e não foi julgado, isso está há muito tempo, para nós isso não é dívida, não tem como a Sabesp dizer isso que é uma dívida, né? O que tem hoje acertado, que vai virar precatório por umas ações, são 5 ações que tem Sabesp e Semasa, só 5 ações, dessas 5 ações nós perdemos duas na verdade, que dá um valor de 101 milhões. Né? Então esse valor vai virar precatório em 2015, 100 milhões, que nós estamos dispostos totalmente a negociar com a Sabesp esse valor e nós temos condição de negociar esse valor com a Sabesp. Você dizia antes da gente começar a entrevista de que hoje o Semasa ele consegue ter essa vertente aí de meio ambiente, de saneamento ambiental, água, resíduo, né, lixo. Então, você dizia que talvez separar isso, a água, poderia não ser vantajoso para a cidade, quer dizer, não seria um avanço. Queria que você explicasse isso, já que a presidente Dilma chegou a cogitar, a falar da possibilidade de que a Sabesp assumisse a distribuição, o fornecimento de água, né, o tratamento de esgoto do município. Veja bem, então nós estamos falando que a Sabesp ela está fazendo, retomou o Diadema, né? O Diadema estava numa situação complicada, porque a Diadema é uma companhia, nós somos uma autarquia, né? Veja bem, e aí a Sabesp tem falado aí na mídia que ela também, por conta da dívida, que não é, a gente já falei, não é verdade, ela poderia assumir Santo André, né? Nessa hipótese de assumir Santo André, o que a população perde? Que é essa sua pergunta, que eu agradeço por você ter feito essa pergunta. A população de Santo André perde em várias situações. Veja só, Semasa é um patrimônio da cidade, como afirmou o nosso prefeito Carlos Grana. É um patrimônio da cidade por quê? Porque ela está arraigada na nossa cultura. Porque ela presta serviços hoje que uma companhia estadual, se vier a assumir, vai deixar de prestar. Porque a Sabesp hoje visa lucro. A Sabesp hoje é uma empresa, né? Uma empresa, nós não visamos lucro, a Sabesp visa lucro. Ela tem ações na Bolsa. Então ela não vai entrar aqui e fazer serviços que hoje o Semasa presta. Então ela vai ficar com o quê? Ela vai ficar somente com água e esgoto, né? O munícipe de Santo André hoje paga 30% em média menos o valor da água por faixa de consumo do que quem mora em São Paulo, quem mora em São Bernardo. Quem quiser pode comparar essas contas. Água e esgoto. Né? Além de água e esgoto, a gente faz serviço de resíduos sólidos, prestamos serviço na área de coleta de resíduos, né? E destinação final do nosso aterro. Nós atendemos com a Defesa Civil, que nossa Defesa Civil é super bem reconhecida pela população. Nós fazemos obras de drenagem na cidade, né? Fazemos manutenção de todo o sistema de drenagem na cidade. E nós também fazemos licenciamento ambiental de todas as empresas na cidade. Se a Sabesp entra para Santo André, em hipótese, né, esses serviços não serão interessantes para a Sabesp. Ela vai simplesmente dizer, esse tipo de serviço eu não quero, eu vou ficar com água e esgoto. Porque a água e esgoto vai gerar rendimento, rentabilidade para a Sabesp. Então, e isso o munícipe vai perder na prestação de serviço, principalmente na qualidade de prestação de serviço. Entendi, é isso que você disse que então pode não ser vantajoso para o contribuinte, para o morador de Santo André, né?
Exatamente, eles vão perder em qualidade que hoje o Semasa tem. A Semasa hoje é uma empresa certificada pela ISO 9000. Né? Nós temos indicadores, nós temos instruções de trabalho, tudo isso, com certeza, o munícipe vai perder. Essa associação gostaria muito que o munícipe de Santo André raciocinasse a respeito quando eu vejo alguns, eu sei que é a minoria que faz isso, mas quando eu vejo alguns depoimentos de munícipes dizendo que a gente tinha que entregar isso para a Sabesp. Já há alguma conversa nesse sentido? Quer dizer, a presidente Dilma te procurou? Não. As informações que a gente tem são as mesmas que todos têm. Ela fala isso nas mídias. Né? O prefeito já reafirmou que Semasa é patrimônio e que não tem negociação sobre isso. Né? O que nós estamos dispostos é conversar sim. Para isso, o consórcio do Grande ABC, inclusive, mandou uma carta pelo consórcio solicitando a presença da presidente Dilma Pena, né, que nós estamos falando da presidente da Sabesp, para confundir com a presidente da República, para que ela venha no consórcio falar com os prefeitos, com todos juntos, e não da forma que a Sabesp tem feito, só falando com determinados prefeitos isoladamente, né, isso geralmente não vem a público. Então, fale com o consórcio, fale com os prefeitos todos reunidos sobre essa questão da relação Sabesp e municípios. Entendo. Para a gente finalizar, nosso tempo está chegando ao final, queria que falasse rapidamente um pouco da questão do aterro, como é que está a questão das obras lá e a negociação, as conversas que já aconteceram entre o prefeito Carlos Grana e Donizete Braga de Mauá para se construir uma usina de lixo numa região na divisa entre as duas cidades. Como é que está essa questão, Ney? Bom, nós temos hoje uma situação seguinte com relação ao nosso a gestão dos resíduos sólidos. Né? Santo André produz por dia 650 toneladas de lixo por dia. Né? Essas 650 toneladas são coletadas todos os dias, numa frequência de 3 vezes por semana, na maioria dos bairros, e tem as regiões mais centrais, a região central é feito um trabalho quase todos os dias. Né? Todos os dias. Então, todo esse lixo recolhido hoje, ele vai para um aterro privado, que é um aterro privado em Mauá, o aterro da Lara Ambiental. Bom, todo mundo sabe que nós éramos a única cidade que tínhamos um aterro sanitário municipal. Um aterro municipal com nota da CETESB 9,3 de 10. Então nós chegamos a 9,3. Nós tivemos várias premiações nesse sentido. Esse aterro era o aterro mais bem operado da região metropolitana e, quiçá, da próprio estado. Né? Era referência nacional, referência estadual. A própria CETESB indicava o nosso como um aterro bem feito. Esse aterro ele cessou a capacidade de operação, né? Porque ele necessitava de obras de ampliação que não foram realizadas. Né? Então, foram solicitadas licença para a CETESB nesses anos anteriores. Essa licença saiu este ano, que é a licença de instalação. Então, a gente começou a realizar as obras dentro desse aterro municipal. Então, hoje, nós estamos com as obras bem avançadas. Até final de outubro, nós devemos entregar as obras realizadas prontas para a cidade. O que isso significa? Significa uma grande economia no valor deste valor que a gente paga hoje para a empresa privada. Nós pagamos R$ 80 a tonelada do lixo para essa empresa privada e nós vamos cair quase pela metade. Nós não temos esse custo apurado ainda, porque nós vamos ter que refazer esse custo, mas esse custo de 80 vai cair provavelmente pela metade para o nosso aterro quando estiver pronto. Então nós vamos ter uma economia aí de 30 a 40 reais por tonelada do lixo. Isso vai significar, no total anual, eu fiz uma conta agora para o jornalista Fábio aqui do Diário, que nós vamos economizar por ano em torno de quase 10 milhões de reais. Ou seja, é uma bela economia. Vale a pena, né? Vale a pena. Então a gente vai colocar em operação de novo esse aterro, né? Aí a pergunta que você me fez na sequência, por quanto tempo?
né? Nós temos mais 6 a 8 anos, depende muito, né? E aí é um apelo que eu faço para os nossos ouvintes, para a nossa cidade, que possa ajudar a gente a cada vez mais ampliar a vida útil do aterro. Como? Fazendo o trabalho de coleta seletiva, né? Fazendo a sua parte que cabe ali desse processo, né? A lei nova, a lei 12.305 de resíduos sólidos, ela diz que todos nós temos responsabilidade na gestão do lixo, não só o poder público, né? Quando eu faço a minha coleta seletiva na minha casa, isso também eu estou ajudando. Então, no máximo 8 anos a gente tem aí a vida útil do aterro. Vamos procurar alternativa. Uma das alternativas seria uma proposta que tem em Mauá, né? Então, para isso, o prefeito Carlos Grana e o prefeito Donizete Braga fizeram um acordo de cooperação técnica para estudar a alternativa de Mauá. Nós vamos, provavelmente, até o mês que vem, a gente vai concluir esse estudo para ver se é interessante essa proposta de Mauá. Se for interessante, a gente pensa em uma solução futura para a gente levar o nosso resíduo para lá também. Tá certo. E certamente o morador de Santo André vai aguardar não só essa, como todas essas ações que você colocou aqui, que certamente vão ser muito úteis, aí, muito vantajosas para o município. Queria te agradecer demais, Ney, pela oportunidade de bater esse papo, conversar com o internauta, contar para o cidadão o que a Semasa está fazendo, o que tem sido feito para melhorar a vida do munícipe de Santo André. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade para a gente falar com as pessoas que nos ouvem e tirar dúvidas, porque tirar dúvidas é importante para não ficar no processo só de ouvir dizer. Tá Obrigado. Certo, com certeza. Obrigado, viu? E um agradecimento especial a você, internauta, que sabe, pode participar do nosso programa pelo dgabctv@dgabc.com.br. Eu aguardo você na próxima edição do nosso programa Opinião, na terça-feira que vem. Muito obrigado e até lá.